história, tem uma promessa, tem uma missão, tem um propósito. E eles precisam dessa mente completamente voltada para o reino. E nós impulsionamos os filhos, as crianças, para esse lugar, e eles tomarão posse dos melhores lugares dessa terra e glorificarão o nome do Senhor. Nós abençoamos a Salinha, abençoamos a professora, a tia, no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor, exalte. Vamos lá para a Salinha. Uhul. Glória a Deus. Deus é bom, maravilhoso. Amém? Essa semana, na terça-feira, nós tivemos aqui uma macrocélula. Quem veio? Amém? Terça tem de novo, né? Só para reforçar, terça tem mais. Não perca, né? Terça-feira ainda não é célula nas células, é a célula aqui, é macrocélula aqui. Uma das coisas que o bispo nos ensinou, falando sobre a visão da igreja, é que a nossa igreja é uma igreja apostólica e profética. Amém? E hoje, como o bispo falou, nós oramos aqui cedo, né? Nós estávamos aqui desde 7h30 da manhã orando, convidamos a igreja a estar nesse momento conosco. Quem tiver disposto, 7h30 da manhã no domingo, nós estamos aqui, porta aberta, orando durante 1 hora ininterrupta, oração, durante 1 hora. E depois, agora à tarde, quem puder vir, às 4h30 da tarde, estaremos aqui de novo, em 1 hora de oração, de 4h30 às 5h30, orando. E hoje nós oramos muito por isso, para que o que saia desse altar, venha direto da sala do trono. Amém? Nós precisamos olhar para a palavra, e olhar para a igreja, com as lentes de Deus. Amém? Eu vou fazer um ato profético aqui agora. Eu vou limpar a lente dos meus óculos. Com a cruz. Porque eu não quero olhar com a alma. Eu quero ler com o Espírito. Essa semana, desde o início da semana, Deus me colocou orando de uma maneira que eu nunca tinha orado na minha vida. Eu falei com o pastor Elide que eu tive uma experiência no meu secreto essa semana, a semana inteira. A semana inteira eu tive uma experiência no meu secreto. Porque o bispo falou agora aqui também. Nossa, hoje o bispo levou a pregação. Outro dia foi o pastor Elídio que abriu a pregação falando. Hoje foi o bispo. Que nós somos um espírito e temos uma alma que habita num. Isso é hierarquia. Isso é hierarquia. O nosso espírito está acima da nossa alma, que está acima do nosso corpo. Essa semana, a minha oração, Deus me colocou orando, depois que eu falei, que eu comecei, eu falei, caramba, o que eu estou fazendo? Que entendimento que eu tive hoje. E eu orava assim, Espírito, você dá ordem para a alma. E Jesus falou para Pedro, na ocasião do lava-pés, que o Espírito estava
pronto. Por que o Espírito está pronto? Porque o Espírito está ligado diretamente ao Espírito Santo, está ligado direto a Deus. Então eu falava para minha alma assim: alma, quem está falando é o Espírito. A partir de agora, você vai fazer isso, isso e isso. A partir de agora, alma, a partir de agora, você vai ordenar ao corpo que ele haja conforme o Espírito ordena a você. E eu comecei a levar o meu espírito a dar ordens para minha alma. Era no período da tarde, eu estava em casa. Eu dei aula de manhã, cheguei em casa à tarde e depois à noite eu voltei. Foi na segunda-feira, voltei para a escola. E aí eu comecei a orar. E aí eu comecei a orar da seguinte forma: Espírito, visita a Selma lá na escola agora. E eu sou autoridade espiritual, a Bíblia diz que eu sou autoridade espiritual sobre a minha esposa. Então meu espírito é autoridade espiritual sobre o espírito da minha esposa. E eu falava para o meu espírito assim: Espírito, vai lá e ordena ao espírito da Selma, que ordene a alma dela, que restabeleça o corpo dela. E aí eu abri em Gálatas, no fruto do Espírito, e comecei a ministrar da minha casa, pelo meu espírito, no espírito da Selma, para que ele ministrasse no corpo, na alma e no corpo da Selma, o fruto do Espírito. E eu fui. Característica por característica, no fruto do Espírito. Porque nós somos um Espírito. E nós precisamos entender isso. Que nós somos um Espírito. E que quando essa carne voltar para a terra e virar pó, o nosso Espírito vai estar com Deus na eternidade. E precisa estar com Ele na eternidade. Senhor, é a sua noiva que está aqui. Senhor, na nossa oração hoje, Pai, nós clamamos ao Senhor que nos ensinasse a falar com a sua noiva, conforme a sua vontade. Falar a sua noiva através do nosso espírito. Senhor, e se nós somos autoridade espiritual sobre a sua noiva, que o nosso espírito se ligue, segundo o Espírito Santo, ao espírito de cada irmão que está aqui hoje. Que nós sejamos um único espírito aqui agora, para entender aquilo que vem do alto, para entender aquilo que o Senhor tem para falar com cada um dos nossos corações. A mensagem é uma, mas o entendimento seja conforme a necessidade em Deus, que cada um dos meus irmãos tenha. Que essa palavra una, ela venha a responder no coração de cada irmão aquilo que o Senhor tem do alto para ele. Não aquilo que ele queira, mas aquilo que o Senhor tem. Porque Jesus orou assim: Pai, afasta de mim esse cálice. Era a vontade de Jesus.
mas que seja feita conforme a sua vontade. E ele se submeteu à vontade do Pai. Que nós possamos aprender a cada dia, nos submetermos à verdadeira vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Em nome do Senhor Jesus. E sempre para a sua honra e para a sua glória. Amém? Eu vou te convidar a abrir a palavra em Mateus, capítulo 16. E nós vamos ler a partir do verso 13. Amém? Mateus 16, a partir do verso 13. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Amém? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, e outros Elias, outros Jeremias ou algum outro profeta. Mas vós, continuou ele, Jesus, quem dizeis que eu sou? Opa, olha o eu sou. Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Coloca a mão no teu coração e fala assim: eu sou membro desta igreja. A igreja é o conjunto de todos nós, amém? Eu não sou igreja, você não é igreja. Nós somos membros de uma igreja. E aí você fala assim: as portas do inferno não prevalecerão sobre mim. Olha que interessante. Jesus faz uma pergunta dupla. A primeira pergunta que ele faz: quem é que esse povo acha que eu sou? Como é que o povo me vê? Se a gente vai lá em Mateus 4, de 23 a 25, vai dizer que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Olha, ensinando aonde? Nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os
curou. Da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, além do Jordão, numerosa multidão o seguia. Numerosa multidão o seguia. Vem um pouquinho para frente, em 8, Mateus 8, no verso 1. Amém? Ora, descendo ele do monte, grande multidão, ou grandes multidões o seguiam. Anda um pouquinho para frente, vai no capítulo 12. Verso 15. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguia, e todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não expusessem a publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Muitos o seguiram. Um pouquinho mais para frente, no 19. Vamos andar. Capítulo 19, verso 1 e 2. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. O que está no verso 2? Seguiram-no muitas multidões e curou-os ali. Capítulo 20, verso 29. Saindo ele de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. Anda um pouquinho mais para frente, vamos em Marcos agora 3. Marcos capítulo 3, verso 7. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, e além do Jordão, e dos arredores de Tiro e de Sidom, e uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Só até aí. E para a gente terminar, Lucas 5. Lucas 5. Jesus tinha dito para não fazer propaganda dele, né? Mas olha aqui agora, Lucas 5, verso 15. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Agora, volta lá em Mateus 16 e fica lá. Mateus 16, no verso 13, fica lá. Quando Jesus pergunta para os seus discípulos, quem que essa multidão achava que era ele,
Qual foi a resposta? A multidão não conhecia Jesus. A multidão conhecia o que aquele homem fazia. Aquela multidão, ela ia atrás de um curandeiro, de um exorcista, não importa quem está curando, eu vou atrás. Está fazendo um milagre, eu vou correndo atrás. A multidão não conhecia Jesus. A multidão conhecia os milagres que aquele homem fazia. Por isso Jesus sempre despedia as multidões e ia orar ao Pai. Jesus despedia as multidões. Jesus multiplicou pães e peixes. E aí ele fez o quê? Despediu as multidões. Olhou para os discípulos e falou assim: vai para o outro lado do mar. E ele mesmo foi falar com o Pai. Sozinho, no secreto. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, e se nós oramos para cada dia nos parecermos mais com o Pai, nós precisamos, para sermos mais semelhantes a Jesus, nos destacarmos da multidão, que não conhece Jesus, e irmos para o nosso secreto, para falar com o Pai. Porque quando Jesus nos ensina a orar, Ele fala: quando você for orar, você vai para o seu quarto, fecha a porta e fala com o teu Pai. Nós precisamos aprender a falar com o nosso Pai, porque Ele é nosso Pai. Ele é Deus? Ele é Deus. Eu tenho que entender que Ele sendo Deus, Ele é o El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador de tudo que a gente vê e do que a gente não vê também. É Ele que esquadrinha os céus com a mão, a palmo. É Ele que conhece cada estrela e aquelas que a gente não vê, Ele conhece cada uma delas pelo seu nome. É Ele que conhece esse universo inteiro. É a Ele que o universo adora. Os telescópios que estão aí por cima, eles têm captado o som do universo. Aí a gente entende a Bíblia quando ela diz que o universo adora a Deus. O universo tem som. E é incrível o universo ter som, porque o som não se propaga onde não tem ar. E no universo não tem ar. E o som se propaga num lugar onde não era para ele se propagar. Porque ele se propaga para adorar o Criador. E esse Criador maravilhoso, esse Criador gigante, esse Criador de todo esse universo, Ele coloca um povo num planetinha pequenininho, que está ligado a uma estrela de quinta grandeza, ou seja, tem
5 níveis de sol maior do que o nosso. Olha para esse povinho que ele põe ali e fala assim: eu sou teu pai. Esse povinho é o único que pode chamar ele de pai. E nós podemos chamar ele de pai. Nós não somos esse povo que acha que ele é João Batista, Elias, Jeremias ou outro profeta. A nossa descendência espiritual vem dos apóstolos. Por isso a nossa igreja é uma igreja apostólica. A unção que está sobre os apóstolos, que era a unção de expansão. Qual era a função dos apóstolos? Sair e pregar e ir montando igreja. O apóstolo saía, criava uma igreja, plantava uma igreja ali, a igreja nascia ali, crescia, ele pegava alguém, deixava ali e falava assim: cuida. O que Jesus falou para Pedro as 3 vezes que ele perguntou: Pedro, você me ama? Cuida, apacenta, cuida. E qual foi a ordem que ele deixou para todos nós? Ide, fazei discípulos, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensina aquilo que eu deixei para vocês. E o que ele nos ensinou? Pai Nosso. E por que a nossa relação com Deus muitas vezes é muito distante? É porque nós temos esse entendimento de que Ele é esse Deus maravilhoso, esse Deus grande, esse Deus gigantesco, mas nós ainda não atingimos o nível de entendê-lo como Abba Pai, como papaizinho, como o meu pai, como aquele que eu tenho liberdade para deitar no colo dele e chorar. Ah, mas Deus não me conhece, Deus não sabe, não conhece as minhas palavras assim que antes delas saírem dos meus lábios. Sabe? Uma vez eu estava orando com Deus, falando: Deus, mas eu não estou aqui que nem aqueles fariseus fazendo vãs repetições, falando para o Senhor o que o Senhor já está sabendo há muito tempo, porque o Senhor me conhece antes de que eu fosse massa disforme no ventre da minha mãe. O Senhor me conhece antes que o mundo existisse. Então, o Senhor já não sabe o que eu estou pedindo ao Senhor? E sabe o que ele falou? Eu sei. Mas o inferno precisa saber, porque o inferno não sabe, o inferno não te conhece de antes, o inferno não conhece o teu coração, e o inferno não lê o teu pensamento. Ele precisa que você fale, para quando eu fizer na sua vida, ele fala assim: Deus escuta ele. Ele tem que ir. Ele tem um pai. Eu tenho que tomar cuidado para tocar nele, porque ele tem um pai. E o pai protege, e o pai cuida, e o pai ama. Essa é a função do pai. O pai educa. Por isso muitas vezes o pai é duro, e por isso muitas vezes o pai diz não. Ele não disse não para Jesus? Disse: afasta de mim esse cálice. Não. Mas na Bíblia não está escrito que ele disse não. Tá.
Ele não tirou Jesus da cruz. Tá. Então ele disse não. Porque se ele dissesse só sim, por que estaria escrito na Bíblia que no mundo nós passaríamos por aflições? No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não disse que nós estaríamos livres e teríamos uma vida maravilhosa e viajaríamos pelo mundo para aproveitar hotéis 6 estrelas. Não. Ele disse: no mundo vai passar por aflição. Mas a vida no mundo é tão curta. Uma geração hoje, a gente está contando geração na faixa de 80 anos. Mas a eternidade é eterna. A eternidade não tem fim, ela não tem começo e ela não tem fim. Deus não tem começo e Deus não tem fim. E a nossa vida é para ir para a eternidade com o Pai. Porque o dia Jesus veio, mas ele era unigênito. Mas a morte de Jesus na cruz, e mais do que a morte de Jesus na cruz, eu falo sempre isso: se Jesus não tivesse ressuscitado, não teria nem necessidade de ter nascido. Eu sempre falo que a Páscoa é mais importante que o Natal, porque a Páscoa é a ressurreição, e foi a ressurreição de Jesus que nos fez filhos. O que nos tornou filhos de Deus foi a ressurreição de Jesus, porque ali ele venceu a morte. E ali ele nos fez pai. E ali ele vira para os discípulos e fala assim: olha, o negócio é o seguinte, eu estou indo para o Pai, mas não fica nervoso não, porque eu vou para lá para preparar a tua casa. Eu vou para lá para... Aonde que ele foi lá preparar a nossa casa? Na casa do Pai. Eu tenho que entender Deus como Pai. Eu preciso entender Deus como Pai, porque o Pai é próximo. O Pai não está distante. Revelação tem que vir de quem tem. Nós somos uma geração marcada por orfandade, gente. Toda a base do nosso pensamento vem com dores. A gente vem multiplicando isso. Mas nós temos que voltar para a Bíblia. Porque Jesus não veio apresentar um Deus, ele veio apresentar um Pai. Então todo órfão com cargas emocionais de orfandade, ele trata Deus na divindade. Oh, Santo Poderoso. Mas o filho autêntico trata o Pai na intimidade. Foi isso que Jesus veio apresentar para nós. Você entende? Quem conhece Deus, reconhece Deus somente como Deus, porque Ele é, a gente não pode deixar de reconhecer Ele como Deus, Ele é, mas quem conhece Ele somente como Deus, até imposta a voz, né? Senhor, Supremo Deus. Mas quando um filho vai pedir para o pai, ele chega todo, né? Meu pai. Deu uma chance, agora eu vou entrar. O único momento que Jesus se sentiu órfão, quando a maldição, nosso pecado entrou nele, o pai virou as costas para ele. Aí ele fala: Eloi, Eloi, lama sabachthani. O que é isso? Deus meu. É o único lugar que Jesus chama Deus de Deus, porque ele se sentiu órfão. Só que depois ele fala: Pai, volta de novo, perante ti entrego o meu espírito. Por quê? Porque o Pai dá destino.
O destino de Jesus era a cruz. Agora virou. Seja feita a tua vontade. Querido, isso é tão interessante que. Obrigado. Porque não, nós estamos formatando, tirando aqueles paradigmas que é demoníaco, né? Da gente buscar Deus, o bispo falou, para que o poder de Deus faça a nossa vontade. Mas o filho buscou o pai para que a vontade do pai seja feita. Eu me lembro quando eu cheguei na Sara Nossa Terra, e eu orava assim. O Serjão e o pastor Paulo ria de mim, porque eu orava assim, Deus, Deus. E eles naquela época já tinham essa visão, né? Não ficar buscando um Deus poderoso para realizar uma vontade da gente. Isso é orfandade. Então a gente precisa admitir isso para ser curado. Então quando eu repito muito isso, quando eu vim para Avivar, gente, eu lembrei disso, falei, passar isso para vocês. Porque nós estamos formatando isso, nós precisamos ver o Pai, ainda que Ele seja Deus. É isso. A mente do Pai. Porque entende que o Pai dá a direção. E entende que essa direção é melhor para ele. Porque eu sei os planos que eu tenho para você. Jeremias já falava isso. Planos de paz e não de mal. Ó, vem na macrocélula que nós vamos bater em cima disso. E muito. Porque nós não somos órfãos. Nós sentimos de Deus de repassar a visão da igreja passo a passo. Então nós recuamos as células por um tempo e vamos estar aqui nas terças-feiras falando sobre isso, né? Foi agora, terça-feira, nós falamos sobre a missão apostólica. Então venha para cá, irmão, isso é muito importante, isso é libertador, né? Então nós estamos vindo aqui, vem, por quê? Por que disso? Porque muitas pessoas caminham com a gente e vão até um lugar, chega nesse lugar e não compreendeu a visão, elas rompem e vão embora. Então é importante, exemplo, a glória aqui é só de Deus, amém, irmão? Jesus falou, Felipe falou para Jesus, mostra-nos o Pai, o que importa? Ele falou, o Pai, quem vê a mim vê o Pai. Eu nada faço se não for pelo Pai. Está entendendo? Então tem muitas chaves que uma conecta a outra e que nos leva a essa compreensão bíblica daquilo que o Filho Jesus veio trazer para nós na mente do Pai, na vontade do Pai. Amém? Entendeu? Eu já fechei a Bíblia. Porque eu acho que a gente já entendeu. Porque o Espírito Santo falou comigo, não precisa falar mais nada, a igreja já entendeu. A noiva já entendeu que é filha. A noiva já entendeu que é filha do Pai. E que se somos filhos do Pai todos, nós somos irmãos um dos outros. E devemos nos amar como irmãos. Vamos ficar em pé? Vamos adorar o Pai? Vamos adorar o Pai? Glória a Deus. Senhor,
é a nossa adoração ao Pai. Pai, nós te amamos. Pai, nós te amamos. Pai, eu venho te dizer que o Senhor é o meu lugar seguro, é o motivo da minha adoração. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Pai. O medo já se foi. Aleluia. Canta como uma oração. A tua oração é esse louvor. Perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais. O Pai das luzes me libertou. Declara essa manhã: fui adotado como filho, chegou herdeiro com Jesus Cristo, em uma grande família, batizados no teu Espírito, fui adotado.